Olá, 7h02, voltamos com mais a notícia de frente, porque vamos diretamente agora para Brasília. CPI do Senado tem matogrossense lá, o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Tadeu Tentro, e o clima esquentou. Vamos conferir então a reportagem. Desculpa, errei o nome dele. É o Tentro. Eu Trento. Tem um apelido. Ah, não. Irei exercer o direito a mim, assegurado, e permanecer em silêncio. Senador, permanecerei em silêncio. Senhor senador, irei exercer o direito ao silêncio. Foi com a mesma frase que o diretor da Precisa Medicamentos respondeu a quase todas as perguntas dos senadores, já que tinha um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que lhe dava o direito de permanecer em silêncio em questões que pudessem incriminá-lo. Trento pouco falou da suposta relação dele em negociações com lobistas, integrantes do governo e outros investigados pela CPI. Afirmou que é amigo do dono da Precisa, Francisco Maximiano, mas não explicou se possui sociedade com o empresário. Admitiu ter se encontrado com o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e negou ter participado das negociações de compra da vacina Covaxin. Quando e como a Precisa Medicamentos chegou ao Ministério da Saúde para tratar da Covaxin? Diretor de Relações Internacionais. Senhor senador, como eu não participei das negociações da Precisa junto à Covaxin, eu não posso lhe responder essa pergunta. O Marconi Faria, o senhor conhece Marconi Faria? Sim, conheço. Ele declarou aqui, alto e bom som nessa comissão parlamentar de inquérito, que o senhor é o verdadeiro dono, é o principal dono da Precisa. É verdade, é mentira? O que o senhor fala sobre isso? Senhor senador, eu sou o diretor institucional da Precisa Medicamentos. Então é mentira dele. Segundo documentos apresentados pelo senador Eduardo Girão, Danilo Trento teria viajado em janeiro do ano passado a Las Vegas, acompanhado de parlamentares interessados em legalizar o funcionamento de cassinos do Brasil. A solicitação da viagem teria sido feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Trento confirmou a ida aos Estados Unidos, mas se recusou a dar detalhes. Antes mesmo do depoimento terminar, a CPI aprovou a quebra dos sigilos de Danilo Trento. Ele também é suspeito de ter enviado mensagens ao lobista Marconi Albernaz com instruções para fraudar uma licitação para a compra de testes rápidos de Covid-19 do Ministério da Saúde. Os depoimentos da próxima semana já estão definidos. Na quarta será a vez do empresário Luciano Hang. Ele falará, entre outras coisas, sobre as circunstâncias da morte da mãe. A CPI suspeita que a certidão de óbito dela tenha sido alterada por profissionais da Prevent Senior. Bom, vamos comentar então sobre o fato do empresário Danilo Tentro ter se calado. Mas antes disso, eu vou chamar aqui um VT para mostrar como foi tenso ontem lá na CPI do Senado. Teve discussão, bate-boca entre os senadores. Não grite. O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. Que isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando a verdade. Eu não permito que o senhor me interrompa. Quem é o senhor para defender não permitir? o senhor presidente da República quando o senhor quiser. Aqui, na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, só aceitando ou não. Mas eu não aceito. Vai pros quinto então. Vá Vossa Excelência com o seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. A tua, vagabundo. Senhor presidente. Ladrão, picareta que o Brasil conhece. Interromper, provocar. Você é um ladrão, picareta. É você, ladrão, picareta é você. Nessa hora, os senadores deixaram seus lugares e quase partiram para as vias de fato. Mas foram contidos pelos presentes na comissão e o depoimento foi retomado. Bom, eu lavei a boca hoje, você também, Kleber Lima, professor Haroldo. Vamos lá então para uma discussão aqui mais
educada, mais diplomática, acabamos de falar de diplomacia, mas os ânimos foram exaltados lá no Senado. Mas vamos voltar um pouquinho agora para o empresário mato-grossense. Kleber, não é segredo para ninguém que eles entram na CPI e entram mudos e saem calados porque eles têm legitimidade para fazer isso. E a gente viu agora o mato-grossense lá sendo sabatinado e pouca contribuição também. Qual que é a tua avaliação em relação a isso? Eu, pelo que já foi revelado sobre esse Danilo Trento, que é figura conhecida aqui em Cuiabá, filho de família conhecida, isso é só a ponta do iceberg. Então tem muita coisa a ser revelada à opinião pública nacional sobre a empresa que precisa e também sobre outras dimensões da vida pessoal do rapaz, né? Rapaz, a ficha corrida dele é extensa. Tem até quem o apelide de Danilo Treta, né? Tanto que coisa que está aparecendo aí. Inclusive o próprio Senado, um dos senadores ontem já o acusou de ter uma lavanderia, né? Que pode, segundo o senador, conexão com o narcotráfico. Então não é brincadeira, não é brincadeira. E ele estava sumido daqui, pelo que eu apurei ontem, de Cuiabá, depois que a família dele quebrou. A família tinha um supermercado aqui chamado Trento Júnior, né? E depois que quebrou, eles tinham sumido. As pessoas se surpreenderam ao vê-lo nessa posição, né? Com acesso à família do presidente, no olho do furacão aí dessa CPI. Então, aguardem os próximos capítulos sobre o Danilo Trento. Sobre o bate-boca dos senadores, ladrão, vagabundo, picareta, boca suja, eu chego a uma conclusão, afinal, os dois têm razão. Aí não tem nem discussão, Kleber Lima, né? Professor Haroldo, fique à vontade, por favor. Bom, primeiro com relação a essa questão do Trento, né? Esse rolo do possível superfaturamento da Covaxin, essa vacina indiana, né? Eu tenho algumas dúvidas que eu não encontrei ainda com relação a se efetivamente foram compradas essas vacinas ou se foi apenas uma intenção de compra, né? Isso é importante, porque se foi apenas uma intenção de compra, não se tem crime consumado. Se for intenção de compra, já é um crime? Não tem. Não tem crime? Não tem crime, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Eu não sou advogado, mas, né, você pode ter intenção de fazer algo, né, mas não fez. Então você não tem a prova do crime, né? Mas enfim, isso é tudo muito complexo, tudo muito fraco de informações para nós, né? Quem está mais em Brasília realmente tem muito mais condições de ir a fundo numa situação como essa. E eu tenho muito receio, muita dificuldade de ser leviano nos meus comentários, por conta da falta de informação que a gente muitas vezes não tem acesso, né? Então eu prefiro aguardar o desdobramento de tudo isso para que eu possa tecer um comentário um pouco mais justo, né? Com relação ao que aconteceu lá entre os senadores, fogo no circo, né? Fogo no circo, sabe? Eu acho que é lamentável uma situação como essa e reflete sobretudo a pequenez humana, né? Ali é o reflexo absoluto e claro de uma aula de filosofia sobre dois temas importantes, vaidade e orgulho. Orgulho, sob o ponto de vista de ser a fonte, né, dos vícios, a fonte das fraquezas, né? E a vaidade, algo simplesmente que destrói o ser humano como um todo, mostrando exatamente a sua pequenez perante as coisas, né, perante o mundo. Então, para mim, não é novidade alguma esse tipo de comportamento. Tá certo, Kleber Lima? Mais alguma ponderação a respeito ou não? Castro Alves. Toda noite tem aurora, raios, toda escuridão. Moços, creiamos não tarda, a aurora da redenção. Poxa, você foi lá em Castro Alves, o poeta de quem, Kleber Lima? De quem o Kleber Lima? O poeta Castro Alves? Eu fugiu a palavra aqui, mas nós, dos negão. Muito bem, gente. Bom, vamos aguardar então os desdobramentos aí da CPI. Afinal de contas, como o professor lembrou, não houve
a concretização da compra da Covaxin, mas o Congresso acabou destacando que houve inúmeras tentativas de fazer com que o Congresso liberasse a compra de vacinas por parte do setor privado, né? Isso não aconteceu, mas isso também tramitou lá, e até porque a empresa já tinha uma ação aí de venda de imunizantes e não entregues, né? Existem esses detalhes também, esses pormenores, mas vamos aguardar o andamento, né, dos trabalhos da CPI do Senado, que já está chegando na reta final, Kleber Lima. Está chegando, e com esses derradeiros depoimentos, o de anteontem e o de ontem, a CPI volta ao ponto inicial, quando ela foi criada, que é, ela, segundo os membros da CPI, eles encontraram finalmente as evidências para sustentar a existência do tal gabinete paralelo no Ministério da Saúde, que era quem estaria dando as orientações, né, de fato, para a política de enfrentamento à pandemia no Brasil. E negligenciando esse enfrentamento, aí tem o caso do kit Covid, que é um caso grave que está chamando a atenção. Os senadores assim acreditam que pegaram ali várias provas robustas da existência do gabinete paralelo, induzindo o governo a negligenciar no combate à pandemia, por exemplo, com indicação e compras milionárias de um kit Covid, aquele tratamento precoce, já comprovadamente ineficaz, né? E falando então do kit Covid, vou chamar aqui algo que aconteceu lá na Assembleia Legislativa ontem, é um destaque inclusive do portal Gazeta Digital. Em primeira votação, a comissão deixa deputado de fora e aprova tratamento precoce. A reportagem de Caio Ribeiro, sem comprovação científica de eficácia, tratamento precoce contra a Covid-19 é aprovado pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em primeira votação nesta quarta-feira. A aprovação pela comissão foi realizada na segunda-feira por meio de uma sessão extraordinária, na qual o deputado Lúdio Cabral, do PT, ferrenho opositor à medida e membro da comissão, não estava presente. Na tribuna, o parlamentar afirmou que não recebeu convocação para a discussão, o que levantou suspeita de possível manobra dos demais deputados. Proposto pelo parlamentar Chuchu Dalmolin, do PSC, o projeto, proposto em maio, propõe a disponibilização de tratamento precoce na rede pública de saúde. Para tanto, a proposta aponta a situação crítica da pandemia, a época da elaboração do pedido, e cita alguns países que não foram nomeados, que teriam adotado tratamento precoce paralelo à vacinação. Aí eu pergunto para o senhor, professor Haroldo, deputado Lúdio Cabral é médico. Sim, sanitarista. Tudo bem, ele não é um infectologista, é um sanitarista, faz parte da Comissão de Saúde. Como assim deixaram o parlamentar de fora? Talvez ele também, não, ele deveria, João, que é médico, claro, porque deixa deveria. de fora, ele tem posicionamentos importantes. Não deveria deixar de fora de maneira alguma, né? Até porque ele é médico, sanitarista, tem muito mais propriedade, né? É um especialista exatamente, não necessariamente nessa área, mas deveria ser ouvido. Mas estaria ali já com a opinião pronta e formada, né? Porque além da questão médica, ele tem um posicionamento político muito claro de oposição ao governo Bolsonaro, que parte do governo, de certa forma, defende o tratamento precoce, que hoje ele é sustentado ainda em alguns discursos por conta de um posicionamento claro do Conselho Federal de Medicina, né? Que defende o tratamento precoce, por um comportamento claro de alguns médicos no Brasil, inclusive por médicos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, como Zé Balos, né, que vem receitando e vem tratando, né, por uma evidência, né, clara em inúmeros casos de pessoas que se recuperaram por conta do tratamento precoce, segundo esses médicos e especialistas, né? Então tudo isso gera um desconforto muito grande, apesar de você ter do outro lado, já de forma clara, né, por conta da ciência, dizendo por alguns meios de comunicação de que o tratamento precoce não funciona, que a hidroxicloroquina não funciona, que a ivermectina não funciona, né? Então você tem aí um contrassenso. Se de um lado a ciência, né,
faz esse tipo de afirmação, do outro lado, as evidências, né, de alguns casos reforçam e vão na contramão exatamente do que diz alguns institutos de análise de pesquisadores. Então, esse embate todo realmente ainda é muito forte, principalmente no Brasil. E o que o presidente Jair Bolsonaro fez lá na ONU foi apenas chamar a atenção. Ele não necessariamente defendeu o tratamento precoce, né, apenas tentando fazer uma interpretação sobre a fala dele na ONU. Ele não defendeu o tratamento precoce, ele está dizendo o seguinte: como é que a comunidade científica, né, que alguns pesquisadores, alguns países, não atentaram ainda para alguns resultados que nós aqui no Brasil tivemos por conta do tratamento precoce. Foi exatamente isso e essa leitura que eu tive. Tá certo, professor. Então eu vou utilizar do seu último argumento aqui para a gente poder pensar a respeito. Kleber Lima, a comunidade científica, parte dela, existe aí uma divisão, né? A parte não acredita na eficácia do tratamento precoce com base em estudos, em evidências. Tem que se colocar isso. Os brasileiros tiveram acesso ao tratamento precoce. Se realmente fosse tão eficaz assim, por que esse saldo gigantesco de mortes também é para ser avaliado? Não estou colocando aqui um ponto científico, porque a ciência cabe aos cientistas. Estou colocando aqui um outro panorama, já que existe essa divisão entre as comunidades científicas. Olha, a matéria do portal Gazeta Digital sobre a aprovação lá na comissão, é uma comissão só, em primeira, então assim, isso ainda vai para o plenário, ainda tem tempo de corrigir, né? Ela começa assim: sem comprovação científica. Isso. Não é isso, é o contrário. É com comprovação científica da ineficácia, é diferente. Você percebe a diferença? Assim, quando eu falo assim, ainda não tem uma confirmação de que isso é bom. Isso é o que está escrito. O que acontece, na verdade, é que já existe confirmação científica que não funciona. Aqui diz sem comprovação científica de eficácia. Então, mas assim, é a mesma coisa, assim, está falando que ainda não foi comprovado a eficácia. O que eu estou dizendo é que isso nós já ultrapassamos. Já foi comprovada a ineficácia. É diferente, então não tem mais especulação, não tem mais dúvida, olha, já foi comprovada a ineficácia. Isso é um ponto. O outro ponto é sobre essa coisa da aparente eficácia daqueles que defendem o kit Covid. A gente sabe, isso já é quase um consenso, de que a Covid, ela, na maioria absoluta das pessoas, ela manifesta com sintomas leves, ou médios, né? Ela só evolui para casos mais graves numa porcentagem menor. Então, assim, você pegar as pessoas que naturalmente seriam curadas para dizer que elas tomaram o kit Covid e se curaram, mesma coisa você querer dizer que foi a água que curou, porque todo mundo bebe água. Então, os que se curaram, todo mundo bebeu água, então logo foi a água que curou. Muito embora eu, pessoalmente, acredite no poder curativo e até milagroso da água. Acho que bebam água, pelo menos 3 litros por dia, para os adultos ou mais, que água é saúde. Mas é o efeito placebo, né? Então, assim, a pessoa já ia se curar. Foi porque tomou, não foi. Eu acredito, sinceramente, que a Assembleia Legislativa está na contramão. Se esse parecer favorável vier a ser aprovado, está na contramão do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e acredito que o plenário não vai permitir que isso aconteça. E não justifica, sob nenhum ponto de vista, excluir o deputado Lúdio, que nós já dissemos aqui, isso é uma unanimidade da bancada, o professor Haroldo, inclusive, já reconheceu, a competência dele e a ponderação dele como médico em todos os posicionamentos, independente de posição política. Eu vejo um médico ali atuando. Nós temos outro médico lá na Assembleia que deveria se posicionar Dr. também, João, mas né? não se posiciona assim também, com tanta frequência como o Lúdio. Professor, mais alguma ponderação a respeito? Não, eu gostaria de ouvir agora os telespectadores, né? Porque eu me posicionei, o Kleber se posicionou, se tiver mensagem, eu acho que é importante. Tá, então eu vou separar algumas Inclusive a mensagens foto aqui, do que você já disse que o telespectador do blog Não, anterior... eu tenho inúmeras mensagens aqui, inclusive eu separei algumas em relação ao caso, claro, as pessoas estão lamentando, estão indignadas, eu separei muitas aqui. Sempre que falamos aqui do tratamento precoce, as opiniões são bem... divididas, né? Dos dois sentidos, né, professor? E aí eu preciso separar com cuidado, porque algumas pessoas acabam se inflamando aqui.
E aí eu não posso ler todas, né? Vamos lá, separei algumas, já que vocês pediram aqui, vamos ver se eu consegui separar. Bom dia, eles nem sabem de onde veio o vírus ainda, ou sabem, não admitem, querem discutir o remédio que cada um tomou e se curou. Tomei ivermectina e não peguei, lá no começo, é o Geraldo do Cochipó. Luciane Kleber, vocês não têm ideia que o tratamento precoce resolve sim? Conheço mais de 20 pessoas que fez o tratamento precoce e foi curado. Sou extremamente leiga. A bancada pode explicar o que é tratamento precoce e prevenção? A vacina, por favor? Olha só, gente, já que chamaram a nossa responsabilidade aqui, eu vou brevemente fazer um relato. Eu preciso respeitar o que a comunidade científica diz, porque eu não sou médica, não sou cientista. E tive Covid, e não tem comorbidade, e eu no passado acreditava sim e defendia o tratamento precoce, fiz uso dele no meu primeiro dia de sintoma. Eu parei na UTI com 50% do pulmão comprometido e que os médicos disseram olha, alguns sintomas, a gravidade pode ter sido mascarada e eu precisei trocar todo o medicamento. Então, eu tenho ressalvas, isso em relação ao que aconteceu comigo, que é o que eu posso relatar de mais verdadeiro para você, telespectador. Ou seja, então eu posso afirmar que para mim não teve efeito. E aí eu não posso dizer o mesmo para outras pessoas, né? Só avalio aqui, fora da ciência, esse número absurdo de mortes no Brasil. Esse imenso luto que ainda não curamos e a maioria fez o uso de um tratamento precoce e vem parte da ciência e diz, olha, morreu uma grande quantidade de pessoas pelo mundo porque a eficácia não foi comprovada e aí cada um faz um outro tipo de tratamento para salvar a sua vida. Então eu vou acompanhar aquilo que a ciência diz. Não sou cientista, não sou médica, mas senti na pele o que é a gravidade da Covid-19, mesmo tendo sido tratada no primeiro dia de sintoma. Então eu me compadeço e muito por aquelas pessoas que estão hoje em um leito de UTI, aquela outra pessoa, tem muita gente que perdeu mais de 3, 4, 5 pessoas da mesma família. Que dor é essa? Então eu não me sinto aqui no direito de realmente bater o martelo e falar, não, o tratamento precoce vai te salvar. Eu não posso afirmar isso, infelizmente. Gostaria de falar para você, não, toma um remédio para febre, toma lá um outro medicamento do kit que vai salvar a sua vida. Não posso falar sobre isso. Mas olha só, gente, eu me sinto aqui no dever também de chamar uma declaração da Jane Claro, porque todos nós estamos aqui, né, atônitos com o julgamento e também sentimos parte dessa dor da Jane Claro, a mãe do Rodrigo Claro. E vamos então a um breve depoimento dela para a gente encerrar a edição de hoje. Toda mãe, se colocando no meu lugar, vai conseguir entender um pouquinho do que eu estou sentindo. Eu gerei, eu amamentei, eu ensinei a caminhar, eu eduquei, trouxe ele até os 21 anos. E o meu maior desejo é que ela seja mãe. Não para sofrer o que eu estou sofrendo, para ela entender o que é o amor de uma mãe por um filho. Bom, eu prometi, né, que iria trazer uma declaração da mãe de Rodrigo Claro. E é triste a gente encerrar o programa de uma sexta-feira, porque gostamos sempre aqui de dizer que você tenha, né, um final de semana abençoado, iluminado, divertido, com muita saúde, mas vai ficar essa reflexão para todos nós. Que sociedade queremos? Qual a sua contribuição para sermos pessoas melhores? Não apenas para você, né, mas para um todo. Então fica aí essa declaração da mãe de Rodrigo Claro, uma dor que só Deus vai poder curar e a gente compreende isso e os nossos sentimentos, a família. Encerramos por aqui a edição de hoje, desta sexta-feira. Eu, como pai, sinto a dor dela.